em nos abençoar. Um Deus que quer ver um povo sarado, restaurado, amém? E como isso é bom. Quero convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de 1 Samuel, capítulo 17, a partir do verso de número 24, uma passagem muito conhecida de todos nós. 1 Samuel, capítulo de número 17, a partir do verso de número 24. Amém? Fiquem à vontade. Pode ficar à vontade, de pé ou sentado, né? Fiquem à vontade. Eu falo assim porque algumas pessoas levantam, porque é tradição na igreja metodista ler a Bíblia de pé, né? Bom, mas fiquem à vontade. Que o seu coração esteja em reverência à palavra do Senhor e para receber aquilo que o Senhor tem para você. Amém? Assim diz a palavra do Senhor a partir do verso 24 de 1 Samuel, capítulo de número 17. Todos os israelitas, vendo aquele homem, fugiam de diante dele e temiam grandemente. E diziam uns aos outros: vistes aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar a Israel. A quem o matar, o rei cumulará de grandes riquezas, lhe dará por mulher a filha, e a casa de seu pai isentará de impostos em Israel. Então falou Davi aos homens que estavam consigo, dizendo: que farão aquele homem que ferir este filisteu e tirar a afronta de sobre Israel? Quem é, pois, esse incircunciso filisteu para afrontar o exército do Deus vivo? E o povo lhe repetiu as mesmas palavras, dizendo: assim farão ao homem que o ferir. Ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar aqueles homens, acendeu-se-lhe a ira contra Davi e disse: por que descestes aqui? E a quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a tua maldade. Desceste apenas para ver a peleja. Respondeu Davi: que fiz eu agora? Fiz somente uma pergunta. Desviou-se dele para o outro e falou a mesma coisa, e o povo lhe tornou a responder como dantes. Senhor, nós queremos te agradecer pela tua palavra e pedir-te, ó Deus, que nos abençoe em um nome do Senhor Jesus. Quando nós pensamos que quem somos, nós olhamos para dentro de nós precisamos reconhecer muitas vezes, amados irmãos, situações que muitas vezes nos amedrontam como servo do Senhor, como homem de Deus, como mulher de Deus, como alguém dentro da família. Há algumas atitudes que temos que muitas vezes nos envergonham. E eu confesso a vocês que a gente precisa pensar sobre essas coisas. Atitudes que temos, muitas vezes, incoerentes com o nome chamado cristão, nós somos chamados cristãos, e às vezes você pergunta: como é que eu pude fazer isso? Já ocorreu algo semelhante com você, mais ou menos assim? Você está numa situação, você fala: poxa, como é que eu pude fazer isso? Você começa a pensar o porquê disso. Por que isso ocorre? A razão disso será a ministração da minha palavra nesta noite. Eu quero dizer para vocês que a palavra do Senhor, em Romanos 3:23, fala que todos nós pecamos e destituídos nós estamos da glória de Deus. Além disso, o Salmo 90 fala que nós somos mortais e a nossa vida passa rapidamente, é preciso que a gente tome muito cuidado. Nós estamos falando de cura e especificamente no meio da família. Quero falar desse texto especificamente. Nós estamos falando aqui de relacionamentos no meio da família. A palavra do Senhor fala que, um pouquinho antes, se você observar, no versículo 17, né? Se vocês puderem, o pessoal daí só colocando lá os versículos que eu falar, mesmo no mesmo capítulo, versículo 17, disse assim:
Disse Jessé a Davi, seu filho: leva, peço-te, para os teus irmãos uma efa deste trigo tostado e esses 10 pães, e corre a levá-los ao acampamento a teus irmãos. Porém, esses 10 queijos, leva-os ao comandante de 1000, e visitarás teus irmãos, e ver se vão bem, e trarás uma prova de como passam. Perceba bem, Davi foi àquele lugar porque ele queria? Não. O seu pai, Jessé, havia mandado ele ir. Jessé, então, organiza uma comida, fala com ele, fala assim: você vai lá para levar comida para os seus irmãos, levar também um suprimento para aqueles comandantes, para que eles estão na guerra, eles precisam de suprimento. Se a gente começar a entender o que estava passando no meio da família de Davi, coisa interessante. Eliabe era o filho mais velho de Jessé. E quando o profeta vai visitar, quando ele vai visitar a casa de Jessé para ungir um dos seus filhos rei, ele começa a desqualificar os filhos. Se você começa a observar, ele vai desqualificando. Ó, esse não serve, esse não dá, esse aquilo, e vai até o mais moço. E Eliabe era o mais velho. Na cultura judaica, nós sabemos que o primogênito, ele é detentor de todas as bênçãos. E a partir dele, ele abençoa os outros irmãos. Mas é que Deus, ele faz uma separação interessante, porque ele não pega o mais velho. Muito pelo contrário, ele vai no mais moço, vai lá no Davi. Davi, franzininho, rapazinho, e escolhe ele e unge ele como rei. O profeta Samuel, quando faz isso, ele cria no meio da família uma celeuma. Começa a entender, fala assim: poxa vida, os irmãos falam assim: pô, eu era mais velho, por que ele não me escolheu? Amados, nós já entendemos que foi criando um ranço, coisas ruins no coração daquela família. Eu fico vendo os irmãos de Davi, olhando para ele, e fala assim: poxa, ele é o último, ele é pastor de ovelha, ele está lá no campo. Como é que pode? Você então percebe aqui nessa discussão que havia uma mágoa no coração de Eliabe com relação a Davi. Davi vai levar um alimento, Davi vai estar ali porque o pai pediu para que ele fosse. Óbvio que tinha todo um propósito de Deus, nós sabemos a história, nós conhecemos o final da história. Mas o que eu quero chamar a atenção nessa noite é das doenças emocionais que muitas vezes dentro de casa nós temos. Doenças emocionais que precisam da cura do Senhor. Às vezes são falas, às vezes são atos, às vezes são falta do que fazer realmente. Que muitas vezes, amados, traz para dentro de nós feridas, e que são feridas abertas. Entenda bem, quando a gente fala de cura interior, quando a gente fala de cura, nós precisamos entender que nós somos um povo, que nós temos uma história, e nessa história nós temos marcas, que são marcas que muitas vezes nós arrastamos isso durante toda a vida. Durante toda a vida. Como isso é terrível. Por que eu estou falando isso? Sim. Eu olho para a minha própria vida. Para a minha vida, como eu vivi isso no meio da minha família, o meu pai, ele era alcoólatra. Nunca conheci o meu pai sóbrio.
um tempo. Nunca. Isso trouxe um machucado muito grande no meio da minha família. O alcoolismo foi algo que foi terrível no meio da minha família. Tirava a nossa paz, tirava o nosso sossego, tirava totalmente a harmonia dentro do lar. Nós olhávamos e não tínhamos prazer, muitas vezes, de estar dentro de casa. E eu confesso a você que eu, na minha adolescência, a gente olha para tudo isso e a gente vê feridas abertas ao longo dos anos. Eu tenho uma irmã, a minha irmã mais velha, que até hoje não foi curada. Até hoje não foi curada na alma por causa dessas feridas. Eu falo com propriedade porque eu sei o quanto isso é preocupante e problemático. Quantos de vocês têm dentro de casa problemas semelhantes? Às vezes com droga, às vezes com pessoas que têm problemas sérios, muito sérios, de violência. Quantas? A família, de fato, amados, é alvo do inimigo. Porque nós sabemos que quando somos atacados ali na família, ele não vai simplesmente ferir um, mas ele vai ferir toda a casa. Toda a casa sai machucada, toda a casa sai com feridas abertas. E como nós precisamos olhar para isso com seriedade. Como nós não podemos, amados, passar por isso ao longo dos anos, dizendo, um dia vai passar, isso. Não, nós precisamos olhar e nós nos colocarmos como verdadeiros servos de Deus diante dessa situação. Precisamos. Nós não podemos, como cristãos, nos acovardar diante dessa situação. Amados, como isso é triste. Como isso machuca a nossa alma. E como nós precisamos aprender, a palavra é justamente essa, a aprender a receber a cura do Senhor. Como nós precisamos aprender a lidar com isso, a fim de que nós possamos viver saudáveis, inclusive para curar os outros. Por quê? Porque há médico em Gileade, há remédio em Gileade, há unção de cura em Gileade. E quando nós estamos na presença do Senhor, amados irmãos e irmãs, nós estamos na presença daquele que quer fazer diferença na nossa vida, porque esse é o propósito de Deus. A palavra do Senhor fala que o Senhor veio para desfazer as obras do diabo. E nós não podemos aceitar isso. Essa é uma realidade. Amados, qual é o propósito de Deus? A paz que supera o medo, totalmente. A paz que nós muitas vezes não compreendemos. Se eu perguntar aqui para você, você tem paz dentro de casa? Você pode dizer para mim assim, poxa vida, lá na minha casa é tranquilo, na minha casa é bem, mas de repente há uma enfermidade que te tira a paz. Falta de recurso financeiro que te tira a paz. Problema no relacionamento do casal que te tira a paz. Problema em relacionamento entre pais e filhos que tira a paz. Amados, e eu quero dizer que nós... E às vezes, como eu vejo isso, as pessoas, elas não... não é que elas não se importam. Elas não dão devido valor para essa situação. Nós não podemos, de maneira alguma, simplesmente deixar, tá tudo bem, eu sei que isso vai... Não, nós precisamos aprender a se levantar como servos e servas do Senhor contra tudo isso. E não tem outra forma a não ser em oração,
em jejum, em busca e dizer: Senhor, eu não concordo, Senhor, eu não aceito, Senhor, em nome de Jesus, eu quero declarar a tua palavra, que a tua palavra fala, ó Deus, que no sangue do Senhor tem cura, que o Senhor, quando morreu lá na cruz, o Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades. E quando se fala em enfermidade, não está falando só de enfermidade física. Quantas pessoas estão enfermas espiritualmente? Dentro da nossa casa. Quantas pessoas estão enfermas emocionalmente? Estão em frangalhos. Quantas pessoas estão enfermas fisicamente? Sim. Mas que precisam de cura. Amados, aquele que recebeu Cristo como Senhor e Salvador é nova criatura e não pode viver sobre o jugo da escravidão. Não pode. Definitivamente não pode. Porque a palavra do Senhor fala, foi para a liberdade que Jesus Cristo nos libertou. Quando nós tomamos o entendimento, trazemos a nossa ideia de que isso é para nós e que nós não podemos compactuar ou não podemos nos conformar. Melhor a palavra conformar com qualquer situação parecida com isso. É preciso que a gente repense. Primeira coisa, adquirir a mente de Cristo. Amém, amados? Adquirir a mente de Cristo. Como isso é importante? Porque a si mesmo ele se humilhou, tornando-se obediente até a morte de cruz. Quando nós tomamos essa mente de Cristo para nós nos tornamos então obedientes a Ele. E o Senhor, Ele fala claramente para nós que nós precisamos repensar a nossa própria vida e nós nos colocarmos diante do Senhor. Isso aí é o ponto B, de adquirindo a mente de Cristo. O ponto C, santificando e consagrando a Deus na nossa vida. Lembrando aí, Romanos capítulo 12, verso 1 e 2, né? Eu acredito que todo mundo já sabe de cor. Vou até tomar um pouquinho de água para vocês lembrarem. Vamos lá? Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo, o sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é? Que é o vosso culto, e não vos conformeis com este, mas transformai-vos para que experimenteis qual seja. Amados, transformar a mente é buscar justamente isso, santificar, nos consagrar. Amados, como isso é importante. Deus quer que nós nos consagremos. Nós não podemos, de maneira alguma, ficar estabilizados no mesmo. Muito pelo contrário, Deus quer que você cresça em todas as coisas. Uma das coisas maravilhosas quando nós estamos em Deus é que todo dia tem coisa nova na nossa vida, amém? Todo dia tem novidade, todo dia. Aí talvez você esteja falando assim, não, pastor, mas não tem vivido isso não. Se você não tem vivido isso, quero te chamar a atenção. É preciso que você experimente da plenitude daquilo que Deus tem para você. É preciso. É necessário que nós pensemos isso. Romanos capítulo 12, Paulo estava tratando da igreja de Roma, dizendo que o caminho da salvação determinava um desenvolvimento dessa experiência com Deus, através da rendição diária para a santificação. Por essa rendição diária, nós seríamos então transformados, recusando o padrão que o mundo nos oferece, tendo nosso espírito, alma e corpo vivificados, sarados, curados, restaurados. Como isso é importante. Em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, verso 23, quando o apóstolo Paulo ele trata do assunto da alma, do corpo e do espírito,
Ele vem falando que o seu corpo se encontre íntegro e irrepreensível. Seu corpo, alma e espírito se encontrem íntegro. Aí a gente começa a olhar para isso. Nó, meu corpo está todo arrebentado. A minha alma tem frangalho. O meu espírito não está lá essas coisas, não. Então, o que fazer diante de tudo isso? Buscar cura. Porque o Senhor tem cura para nos dar. O Senhor tem cura para toda e qualquer situação. Não existe impossível para o Senhor. A palavra do Senhor diz claramente isso. Tratando então o nosso interior. Vimos algo do que Deus espera de nós. Ele espera que nós nos consagremos. Mas precisamos reconhecer que muitas vezes temos impedimentos internos, na verdade, que interferem nesse processo. Um exemplo é o caso de pessoas que se convertem rapidamente, conseguem crescer em Cristo, amadurecer na fé e frutificar. Outros se convertem, mas vão se envolvendo em pecado, frustram-se espiritualmente e têm uma vida toda arrebentada de novo e voltam de novo a cometer o pecado. Quantas pessoas são assim? Quantas pessoas vieram até aqui, se converteram e hoje estão distantes do Senhor? Quantas pessoas que você viu que cresceram aqui e tomaram rumos totalmente distantes de Deus hoje? E você olha e fala assim, meu Deus, o que essa pessoa fez com os valores que foram impressos no coração dela através da palavra aqui? Nós precisamos repensar isso. Será o que aconteceu? A maioria das feridas que nós temos, muitas vezes, são pessoas próximas de nós que fazem. Pessoas que estão mais próximas de nós são as que mais nos machucam. Porque muitas vezes as pessoas que estão distantes, você vê uma, duas vezes, e vai... Ele pode até tentar falar alguma coisa, você vai... Tal. Mas aquela pessoa que está dentro de casa, no meio da família, vem falando hoje, amanhã, aquilo vai... Parece que todo dia vai criando uma ferida nova. E aquilo vai te machucando. E aquilo é preciso que haja cura. Como isso é sério. Como nós precisamos, amado, permitir que o nosso interior seja vasculhado pelo Espírito Santo de Deus, porque isso ele faz. Ele entra, ele começa a olhar, ele começa a te mostrar coisas que aí no recôndito da sua alma estão escondidos, que precisam muitas vezes ser extirpados, cortados fora. Quantas feridas que ainda estão purulentas, desculpa uma palavra purulenta, mas é cheia de pus, que precisa ser metido o dedo, arrancado aquela ferida, limpado. Há pessoas que estão assim na alma, que não tem coragem muitas vezes. Sabe aquela pessoa que você vai tentar falar assim, você tem uma ferida aí? Hoje em dia, vocês não conhecem, não. Nossa, a minha geração sabe o que vai falar quando a gente fala de mertiolate. Ah! A minha geração vai saber do que é isso. Que a pessoa machucou, pega o mertiolate lá. Você já sofrido na alma, você já sentia dor. Porque o negócio era terrível. Hoje em dia o pessoal não dá. Não, vou passar uma pomadinha aí, tá tudo bem. Não vai doer não vai doer nada. Eu quero dizer que muitas vezes, para sermos curados, é preciso meter o dedo na ferida, tirar aquela podridão toda, restaurar a carne, para que a gente possa ter cura. Como isso é sério na nossa vida. E pessoas ficam a vida inteira correndo do metiolate de Deus. Por quê? Porque muitas vezes isso dói. Tratar do assunto, tratar da situação, nos envolver de novo, dói.
Mas a gente vai ficar com a ferida aberta na alma a vida inteira. Quantas vezes são assuntos extremamente delicados que só de pensar seu estômago embrulha. Como é preciso. Eu olho para esse homem, Eliabe, o homem mais velho, filho mais velho, estava lá. Aí vem Davi, a palavra do Senhor fala que ele era ruivo. Eu imagino a ideia. Aquele menininho, ruivo, pequenininho. O que gigante está falando? Eliabe olha para ele, a palavra do Senhor fala que acendeu a ira de Eliabe. O que você está fazendo aqui, menino? Você só veio ver aqui o confronto, vai embora. Mas dentro dele ele tinha uma ferida. Dentro de casa, gente. Irmão. Que precisava ser curada. A gente olha para esse texto e sabe que não estava muita coisa boa dentro da casa de Jessé, não. E nós sabemos, e a história interessante, é que Deus estava no negócio. Era Deus que estava separando Davi. Mas como é que pode ter uma reação assim com coisas que é Deus que está fazendo? Quantas vezes nós não temos discernimento das coisas que Deus está fazendo na nossa vida, na vida dos nossos, no meio da família, no meio da igreja, e nós não temos discernimento. E quantas vezes nós ficamos chateados, brigamos, não reconhecemos. E é preciso, amados, que nós nos voltemos para Deus. É preciso que nós possamos pedir a Deus, Senhor, me ajuda. Me ajuda a entender essas feridas que estão dentro de mim e que precisam de cura. Como nós damos conta das questões que prejudicam o nosso crescimento na fé? De que forma nós damos conta disso? A gente vê, amados, muitas pessoas ressentidas contra Deus. Como eu já vi isso? Pessoas ressentidas contra Deus. Ah, Deus, o Senhor levou a minha mãe, levou o meu pai, o Senhor não me deu aquilo que eu tinha pedido ao Senhor. E pessoas que ficam machucadas espiritualmente, que só Deus pode curar. E o interessante da história, quando a gente olha para a Bíblia, fala assim, Deus é um Deus que fala assim, fui eu quem fiz a ferida e sou eu mesmo quem curo. Às vezes, amados, é necessário que nós entendamos processos na nossa vida. E quando Deus está fazendo, é mais complicado porque, não porque Ele faz, é porque muitas vezes nós estamos extremamente carnais para entender e compreender a espiritualidade da coisa. Se nós não entendemos aquilo que é espiritual, as coisas espirituais só se discernem espiritualmente. E se nós estivermos fora dessa espiritualidade, a gente vai bater as pernas, igual um menino pirracento, a gente vai ter problema e a gente não vai ter compreensão. Por isso, para mim, uma das coisas mais importantes é nós sermos curados no Espírito. Cura espiritual é algo muito sério. Quantas vezes nós ainda carregamos pecados de estimação dentro da nossa vida, dentro da nossa casa. E esses pecados de estimação são feridas abertas a vida inteira. Se nós não permitirmos ser tratados, a gente não vai conhecer uma vida com Deus na sua plenitude. A gente vai experimentar de coisas parciais, daquilo que Deus tem parcialmente. A gente não consegue enxergar tudo aquilo que Deus tem para fazer. Por isso que, para mim, essas feridas espirituais, elas precisam ser tratadas também espiritualmente, dizendo, Senhor, eu preciso de cura. Quer ver uma coisa difícil? A própria simplicidade
de orar, de buscar em oração, de viver em oração, em que o Senhor disse o quanto era importante, o próprio Jesus deu exemplo de viver em oração. Às vezes, amados, nós estamos tão feridos espiritualmente que nem orar nós sabemos. E nem orar queremos. E temos dificuldade nisso. Como isso é sério? Como eu vou, então, buscar cura espiritual se nem espiritualmente eu estou curado? Então, quero que você acompanhe comigo esse raciocínio da importância de eu buscar espiritualmente cura para mim. E aí, amados, algumas coisas para mim que são marcas de coisas que nós precisamos olhar para dentro de nós. Vai pensando aí. Olha bem, eu estava lendo um livro do bispo Paulo Lockman e ele escreve sobre isso. Ele falou assim de algumas atitudes, algumas reações que impedem nosso pleno desenvolvimento na fé. E ele fala assim, se você começa a identificar na sua vida pessoa que vive ameaçando as outras, cuidado comigo, hein? Pessoas que vivem inseguras em tomar decisões, não sei o que eu vou fazer, sabe aquela pessoa que vive na berlinda a vida inteira? Pessoas que vivem numa racionalização. Não, tudo para mim tem que ter, eu tenho que entender tudo. Quem disse que você consegue entender tudo? Desculpa, mas você não consegue entender tudo. Aliás, eu vou dizer para você, Deus é alguém que muitas vezes você não consegue compreendê-lo. Por quê? Porque a nossa mente é muito pequena para entender um Deus tão grande. Muitas vezes, pessoas que vivem desqualificando os outros, pessoas que vivem na hipocondria. O que é isso? Pessoas que, eu estou muito doente. Sabe aquelas pessoas que tomam remédio para tudo? Tomam remédio para tudo. Isso é algo extremamente sério. Estava lembrando aqui de umas conversas que eu tinha com o Ronaldo. Estava o Ronaldo e a Eliana na mesa, a gente conversando. A gente, quando é novo, estava na escola, a gente fica trocando figurinha. Hoje a gente troca remédio. Dá aqui um losartana, me dá aí eu vou te dar um outro. Porque muitas vezes as pessoas vivem assim, trocando remédio. Estou falando isso porque isso é sério. Pessoas hipocondríacas vivem inventando doença, não acha? Pessoas que têm dificuldade para dizer não. Pessoas que pensam que estão sempre armando contra você, que está sempre perseguindo, um senso de perseguição. Pessoas que não conseguem ter prazer na vida. Pessoas, preste atenção, que têm pesadelos constantes, não têm um sono adequado. Eu estava lendo sobre isso. A pessoa começa o livro dela falando assim, no Salmo de número 3, fala assim, com Deus eu me deito e logo pego no sono. Sabe aquela pessoa que vive toda noite e fala assim, um bicho apareceu e eu tive um sonho. Aí eu acordei no meio da noite. Gente, tem algo errado. Isso não é normal. Escuta, isso não é normal. Pastor, não, mas eu consigo viver. Escuta, com Deus eu me deito e logo pego no sono. Eu durmo em paz. Tenho tranquilidade. E é preciso que vocês vivam isso. É preciso que nós vivamos isso. Muitas vezes
quando tem esses tormentos no sono, é porque a coisa está dizendo que não está bem. Vive chantageando os outros, jamais admitem o erro, sentir prazer no infortúnio dos outros, desconfiar de todos, ser demasiadamente ciumento, gostar daquilo que não tem, mas os outros têm, invejar os outros, querer agradar sempre, ter vontade frágil e fragilizada, viver uma vida, preste atenção, com uma timidez paralisante. Entenda bem, personalidade, óbvio, há pessoas que são tímidas e isso é muito comum. Mas se a sua timidez te paralisa, que você não consegue viver isso, não consegue viver os sonhos que você tem, tome cuidado, preciso de cura. Aliás, eu tenho até uma pregação que eu falo sobre a questão da timidez, e quando Gideon foi escolher, né, os homens para guerrear, e Deus falou com ele assim, vamos lá, é muita multidão que você tem aí, para mais de 24 mil. O primeiro bloco que ele mandou embora foi assim, os tímidos e os medrosos não servem não, manda embora. Foi todo mundo, foi a maioria embora. Ficou pouquíssimas pessoas. E eu comecei a pensar sobre isso, eu falei, Senhor, quantas pessoas vou voltar a dizer? A personalidade é uma coisa muito simples, cada um tem a sua. E muitas pessoas são tímidas mesmo, bem reservadas na dela, tranquilo. Mas quando vive uma timidez que é paralisante, você não consegue fazer algo. Eu não consigo ir lá numa entrevista de emprego, porque eu não vou conseguir falar com a pessoa que está me entrevistando. Já parou para pensar nisso? Tem pessoas tão tímidas a esse ponto, que não conseguem falar olhando com o outro. Olha, fala assim, ó. É paralisante, precisa de cura. Isso não é normal. Não é normal. É preciso que nós pensemos sobre isso. Então, considerando essas situações que determinam dores da alma e comportamentos limitadores, a gente precisa entender a rejeição, a autorrejeição, culpas que nós carregamos. Quantas vezes nós carregamos culpa dentro de nós, precisamos ser curados? Quantas vezes que Deus tem misericórdia de nós, mas eu já lidei com pessoas dentro da igreja que viveram abusos sexuais. Meu Deus, que trauma na alma dessa pessoa aberta, uma ferida que ela não falava com ninguém. E numa pregação, a pessoa chorando, eu fui querer saber por quê, e ela conseguiu falar comigo de que alguém dentro da família tinha abusado dela. E o que ela carregava no peito, na alma, que ela não conseguia mais lidar com isso dentro de casa. Aquela ferida na alma que precisava ser curada, que estava clamando por cura. Quero dizer para você como isso é sério. Quantas vezes eu me lembro de situações de pessoas também na questão do vício de alcoolismo, pais extremamente agressivos que machucaram seus filhos, os filhos que não conseguiam lidar com os pais, nem chamar Deus de pai. Por quê? Porque toda vez que ela falava pai, ela pensava no pai que ela tinha, que precisava de cura. Às vezes, amados, isso é extremamente sério. Não estou aqui tomando 100% daquilo que Freud falou, que eu discordo de algumas coisas, mas
também repensando que há muitas coisas no decorrer da nossa vida que remetem às nossas atitudes lá na frente. Coisas que nós vivemos no passado, que representam muitas vezes o que nós estamos vivendo no presente. E aquilo no qual nós vamos chegar no futuro, se não houver cura na nossa vida. De abusos, então, meu Deus, a gente vê resultados de pessoas e crianças erotizadas demasiadamente. Há pessoas com problemas de narcisismo, de exibicionismo, de fetichismo, de masoquismo, de pedofilia, de homossexualismo. Vai por aí afora. São doenças que eu estava lendo aqui, eu falo, Senhor, mas como obter cura? A cura interior. Primeira coisa que você precisa é querer ser curado. Preste atenção no que o pastor vai dizer. Primeira coisa que você precisa é olhar para isso e falar, Senhor, eu preciso de cura. Eu preciso de restauração. Eu não posso viver da mesma forma. E olhar para essa situação e falar, Senhor, eu sei que no Senhor eu recebo essa cura. Eu sei que só o Senhor é que pode me ajudar. Não adianta você ir para um psiquiatra. Pode ser o melhor que há. Ele vai te dar um remedinho só para você esquecer. Vai ser coisa paliativa. Mas quem tem cura definitiva para a alma é só Jesus. Não existe outro. Se nós estamos falando de cura, é preciso que nós busquemos do Senhor essa cura. A palavra do Senhor em Isaías 53:5. Mas ele foi traspassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Como isso é importante. Então, amados, primeira coisa é você querer ser curado. Segunda coisa, você precisa crer e desejar que os seus sentimentos imaturos, seu comportamento muitas vezes pecaminoso, possam ser mudados e transformados por Deus. É entender justamente Romanos 12, 1 e 2. Senhor, que eu possa ser transformado, que eu possa ser mudado. É pela misericórdia do Senhor que eu possa apresentar um culto racional diante do Senhor. É entender, ó Deus, que no Senhor, de fato, há cura. E que eu posso e quero e desejo ser mudado. Então, é importante que você entenda isso. Terceiro ponto, você precisa se arrepender e confessar os atos que o Espírito Santo está mostrando para você. Se há, de fato, pecado, se a circunstância te levou a uma vida de pecado, é preciso que você peça ao Espírito Santo para te mostrar e te ajudar. Como isso é necessário? Outro ponto importante, as pessoas precisam, para receber cura, renunciar a Satanás e todas as suas obras. Que isso, pastor? Mas eu já aceitei Jesus Cristo, eu sou nova criatura, eu estou vivendo coisa nova. Muito bem, ótimo. Se você está nesse patamar, excelente. Mas há coisas que ainda o inimigo domina na vida de muitas pessoas. E é preciso, se existe isso, é preciso que haja mudança, que a gente permita que o Senhor mude. Eu acredito que todos aqui já fizeram, confessar o Senhor Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida e viver de modo digno. Isso é uma parte da cura. É o princípio, é a porta que abre para que haja cura. Enfim, amados, a importância de nós vivermos com a consciência limpa, relacionando-se com Deus, sendo tratado por Deus. Isso é algo extremamente importante. Eu quero encerrar esse tempo dizendo para vocês o seguinte: a cura, ela só vai acontecer quando eu entendo que preciso de médico. A palavra do Senhor fala que os doentes é que precisam de médico. Mas se eu falar que não estou doente,
Se eu viver num negacionismo, dizendo assim, isso é uma coisa comum, normal, nada a ver não, eu nunca vou ser curado. Então tudo parte de um princípio, que nós precisamos entender o mundo espiritual e saber que o nosso Jesus é um Deus que cura o corpo, a alma e o espírito. Para nós. Podemos? E eu quero, em nome de Jesus, te convidar Luiz, nós vamos cantar uma canção, nós cantamos aqui no princípio, e nós vamos ter a oportunidade, hoje é dia de cura, amém, amado? Não olhe para o pastor Wellington, porque eu não tenho poder nenhum. Não tem. Quem tem é Jesus. E Jesus se faz presente. E quando nós oramos, nós esperamos que Ele faça o melhor para a nossa vida. E é o seguinte, enquanto nós cantamos, se há alguma coisa na sua vida, alguma área que precisa de cura, eu gostaria que você, com a atitude de vir até o altar é lugar de pedir a bênção do Senhor, de receber do Senhor. Eu gostaria que você viesse até o altar falando com Deus, não me cura. Eu quero ser alguém restaurado, curado. Você não pode viver da mesma forma. E foi para a liberdade que Jesus Cristo te libertou. Vamos cantar. Se tentaram Matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você numa cova e ferido perdeu a visão. Se tentaram matar os teus sonhos, sufocando o teu coração, se lançaram você no